Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar sequência à nossa série no livro de Ruth. Se você tem acompanhado conosco nas últimas semanas, você já sabe onde nós paramos. Convido você a abrir sua Bíblia em Ruth, capítulo 4. Chegamos lá no último capítulo do nosso livro de Ruth. Ainda não é a última pregação. Nós finalizaremos na semana que vem, mas entramos no último capítulo. Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 12. Então, te convido a abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo e manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguir no contexto, observar ali o contexto. Então, acompanhe tudo que for dito aí na sua Bíblia. Ruth, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12, diz assim: Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente, Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: Está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: É claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa, para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: Compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: Vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, e junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: Somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e de Judá. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos conduza nessa noite. Ó Pai, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque temos diante de nós o texto sagrado. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é lida na nossa língua e nós podemos ouvir a Tua voz. Nós cremos que essa é a revelação do Senhor para nós. E nós queremos aprender de Ti na noite de hoje. Nós queremos ouvir o Senhor falar, Pai, não só aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração. Então prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Prepara-nos, Pai, para sermos feridos, tocados, transformados pela Tua palavra. E que dessa maneira nós saiamos daqui fazendo a Tua vontade, amoldados ao Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, nós temos seguido o caminho, a história de Ruth, temos acompanhado a história
na verdade, de duas viúvas em Israel, não só Ruth, mas também a sua sogra, Noemi. A história que começa com uma fome em Israel, quando elas tentam ir para uma outra cidade. Na verdade, Noemi, com a sua família, tenta ir para uma outra cidade, e ali, em Moabe, um outro país, na verdade, em Moabe, eles vivem uma grande tragédia, porque o pai daquela família, Elimeleque, vem a falecer, e logo em seguida, os dois filhos de Noemi, que já haviam se casado com mulheres moabitas, também falecem. E elas se tornam, então, mulheres viúvas, sozinhas. Noemi, Ruth e Orfa, as suas duas noras. Noemi decide voltar para Israel, junto com elas, mas no meio do caminho diz para que elas fiquem na terra em que elas estavam. Orfa aceita a proposta, mas Ruth decide seguir com Noemi. Elas voltam para Israel ainda como viúvas, desamparadas, sem esperança. E ali, Ruth, então, vivendo com Noemi, decide ir colher espigas, para que elas tivessem o que se alimentar, com o que se alimentar. E por acaso, o texto diz, nós vimos aqui que esse por acaso não era necessariamente ao acaso, mas era uma providência de Deus. Ruth vai colher espigas no campo de um homem chamado Boaz. Quando Noemi fica sabendo disso, ela se alegra. Noemi estava meio deprimida ali com tudo que havia acontecido, então ela se alegra vendo alguma esperança, porque Boaz era da família dela. Boaz era um parente próximo. Então Noemi começa a perceber que Deus estava agindo naquela história. Deus estava fazendo algo ali na vida dela e de Ruth. Elas passam todo o período da colheita. Quando chega o final do tempo da colheita, Noemi tem um plano. E nós vimos isso na semana passada. Ela propõe para Ruth, Ruth cumpre esse plano. Ruth vai até Boaz e diz para Boaz comprar ou resgatar a propriedade da família de Noemi e Elimeleque, mas ela também faz uma nova proposta. Ela diz, e case-se comigo, porque você é o resgatador da nossa família. Noemi dá essa ideia para Ruth, e Ruth estava propondo ali, na verdade, que duas leis de Israel fossem cumpridas. Existia, desde os tempos de Levítico, a lei do resgate. Está lá em Levítico 25, que vai dizer que se uma família ficasse pobre, endividada e precisasse vender os seus bens, ou precisasse que alguém comprasse ou ficasse de posse de uma terra que eles tivessem, essa pessoa a comprar deveria ser um parente próximo, para que aquela propriedade permanecesse na família, permanecesse naquela mesma tribo, naquele mesmo povo, naquela mesma família. Então não deveria ser vendido prioritariamente para alguém de fora, mas um resgatador, alguém que fosse parente, deveria comprar a propriedade. E uma segunda lei era a lei do levirato, que dizia que se uma mulher ficasse viúva e esse homem que morreu tivesse um irmão, o irmão deveria casar com essa viúva e dar um filho a ela. E esse filho seria registrado não no nome dele, mas no nome do irmão falecido. Essa era a lei do levirato. Uma coisa curiosa é que a lei do levirato, em nenhum momento, ela é aplicada a outro parente que não fosse o cunhado da viúva. Em nenhum momento na Bíblia isso aparece. E quando a gente olha para essa proposta de Ruth, a gente vê que Boaz, ele teria o dever, sim, de cumprir a lei do resgatador, porque ele era um parente próximo e essa lei era direcionada a qualquer parente, mas não teria necessariamente o dever de cumprir a lei do levirato. A lei do levirato era direcionada ao cunhado. Inclusive, levir é uma palavra que significa cunhado, e por isso levirato. Ou seja, Boaz aceita aquela proposta de Ruth. E quando Boaz aceita aquela proposta de Ruth, ele aceita assumir um dever que ele não tinha necessidade de assumir. Ele faz isso puramente por bondade. Ele faz isso por amor, por desprendimento de si próprio. A própria Ruth não precisava ir até Boaz para pedir aquilo a ele. Boaz fala lá no capítulo 3, no versículo 10, olha, você é uma mulher virtuosa. Por quê?
que você poderia ter procurado um outro homem, um homem mais novo, fosse rico ou pobre. Você poderia ter encontrado qualquer homem, talvez melhor do que eu. Mas o que aconteceria, irmãos, se Ruth procurasse um outro homem, mais novo do que Boaz, fosse rico ou fosse pobre? Esse homem não teria nada a ver com Noemi. Não teria nenhuma relação com a família de Noemi. Ruth iria se casar, eles iriam ter filhos no nome desse novo marido de Ruth. E o que aconteceria com Noemi? Ficaria desprezada. E você lembra do voto que Ruth fez a Noemi lá no capítulo 1? Aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu ficarei, e ali serei sepultada. Ruth estava sendo fiel ao voto que ela fez a Noemi, ao aceitar a proposta e procurar Boaz para ser um resgatador, com quem ela poderia ter um filho no nome do seu falecido marido. Um filho que desse continuidade à linhagem de Noemi. Ou seja, até aqui nós temos visto vários atos de amor, de bondade, de lealdade da parte de Boaz e também da parte de Ruth. Boaz aceita aquela proposta, mas nós vimos na semana passada que tinha um porém. E qual era o porém? Que existia um novo parente, um outro parente, mais próximo do que Boaz, e que teria o direito ou o dever de ser o resgatador à frente dele. Boaz diz, olha, espera, eu vou falar com esse outro parente. Se ele aceitar a proposta, ele vai ser o resgatador. Mas se ele não aceitar, eu vou resgatá-la. Ruth volta para casa, e o que nós vimos no final do capítulo, Noemi diz para ela, minha filha, descansa, tenha paciência, porque Boaz não vai descansar até ele resolver esse problema. Ele não vai descansar até resolver essa questão, então tenha paciência. E assim nós terminamos o capítulo passado, com Ruth precisando ter paciência, Ruth tendo que esperar. E aqui existe uma mudança no foco da nossa história. Porque se você vem acompanhando, você percebe que a história começa com um holofote em cima de Elimeleque. Esse holofote passa para Noemi, logo em seguida segue a Ruth, e agora Ruth não é mais o foco da história. Agora o holofote vai para Boaz. E no final do capítulo, semana que vem, nós vamos ver que esse foco vem para um outro personagem chamado Obed. Nós vamos descobrir quem é ele. Mas agora está em Boaz. Boaz não descansará até resolver esse problema. E assim começa o capítulo 4. Boaz vai à porta da cidade. Ele não perde tempo. Ele se levanta, vai até a porta da cidade e senta-se ali. E pode parecer estranho para nós, por que ele foi à porta da cidade? Existia um costume naquela época em que as portas das cidades eram muradas, e nas portas da cidade eram feitas câmaras, como saletas, pequenas salas, onde tinha um banco ali, e as pessoas se sentavam para fazer negócios. Vinham testemunhas, pessoas que passavam, paravam para ser testemunha, e quem queria fechar negócios se sentava à porta da cidade, naqueles lugares que eram como tribunais, onde haveriam juízes ali para julgar o negócio que estava sendo feito, testemunhas, e o negócio era fechado. Boaz vai até a porta da cidade, ele se senta e ele espera. Parece que Boaz já sabia minimamente qual que era o costume daquele outro parente, porque o texto mostra que nesse momento em que Boaz para ali, quem que ia passando? O tal parente próximo. O que Boaz faz? Não perde tempo, chama, ei, amigo, vem aqui que eu quero falar com você. Aquele homem passando, para e se assenta ali para conversar com Boaz, no lugar de fazer negócio. Assim Boaz chama, venha cá, sente-se, amigo. E não sei se você fica curioso de saber o nome desse homem, porque o livro não fala. A gente sabe o nome de Boaz, de Ruth, de Noemi, a gente sabe o nome de Orfa, a gente sabe o nome de Malom e Quilion, cunhado de Ruth, que nem teve participação direito na história, mas a gente não sabe o nome desse homem aqui. Boaz chama ele de amigo. Antes, chama ele de o outro parente próximo,
que você tem. Por que será que nós não sabemos o nome desse homem? Irmãos, existe um motivo para o nome dele não estar aqui. Algumas pessoas dizem que quando o livro de Ruth foi escrito, e ele foi escrito depois de um tempo, da história ter acontecido mesmo, o autor do livro não sabia mais qual era o nome desse parente próximo. Isso é uma hipótese. Outros dizem que ele sabia e que ele o ocultou de propósito. Mas mesmo que ele não soubesse, nós entendemos que a providência de Deus agiu aqui, para nós não sabermos o nome desse homem. E nós vamos entender o porquê. Por enquanto, ele é chamado de amigo por Boaz. Amigo, venha cá, vamos fazer negócio, vamos conversar. E veja o que Boaz diz para aquele homem. Olha aí na sua Bíblia, permaneça com sua Bíblia aberta, no versículo 3. Em seguida, ele disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Então ele faz a proposta. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. E o homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Bom, não era isso que Boaz queria ouvir. Boaz foi todo animado ali, já planejando ser o resgatador da família, e o homem diz: tá bom, eu aceito, eu vou resgatar, eu topo, eu quero. Boaz não queria ouvir isso, possivelmente. E por que esse homem aceitou tão rápido a proposta de resgatar a propriedade de Elimeleque? É possível que ele tivesse visto nessa proposta, irmãos, uma vantagem muito grande. Qual era o funcionamento das coisas aqui no resgatador, em relação ao resgatador? Ele comprava uma propriedade do seu parente que estava em dívida, e quando esse parente tivesse condições de resgatar, de reaver essa propriedade, a propriedade voltava para ele. Ou no ano do jubileu, que de tempos em tempos acontecia, a propriedade voltava para aquela família que tinha vendido inicialmente. Então ele arrendaria, ele compraria e depois teria que devolver. Mas qual que era a condição de Noemi? Noemi não tinha descendentes. E nem tinha perspectiva de ter descendentes. Então ele pode ter pensado: bom, eu vou arrendar essa propriedade e Noemi nunca vai ter condição de reaver, e no ano do jubileu também não vai ter para quem devolver. O que vai acontecer? A propriedade vai ficar comigo. Eu vou conseguir para mim a herança de Elimeleque. Ou seja, é vantagem, é um bom negócio, não é? E se é um bom negócio, ele já dá a resposta rápida: sim, eu quero, eu topo, eu vou resgatar essa propriedade. É um bom negócio, vi vantagem, eu quero fazer isso. Mas aí Boaz continua, Boaz segue com a proposta. E aí ele vai dizer no versículo 5, veja aí: então Boaz lhe disse: é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Ou seja, a proposta de Noemi tinha um porém, tinha um detalhe, e esse detalhe fazia toda a diferença. Porque, bom, é claro que não é para a propriedade ficar com você. Não é tão fácil assim. A proposta é que você assuma a lei do levirato também, não só a lei do resgatador. E que você se case com Ruth, para que ela tenha um descendente. E aí, para esse descendente, vai voltar a propriedade que você está resgatando agora. Então, no final das contas, a propriedade não vai ficar para você. Então, muda o cenário, não é? O que antes era vantajoso, o que antes era um ótimo negócio, agora já não é mais tão vantajoso assim. Porque não vai ficar comigo a propriedade vai ficar com esse descendente de Ruth, que vai levar o nome do filho de Noemi, não vai levar o nome da minha família. Ou seja, se ele fizesse aquele negócio, se ele fechasse aquele negócio, não seria para nenhuma vantagem pessoal. Seria pelo quê? Pelo bem de Noemi.
pelo bem da sua parentela. E a gente vê no texto que aquela empolgação do homem, aquele ânimo, acaba, se desfaz. Eu imagino a cena ali, ele animado com o negócio, ele empolgado, e de repente a afeição muda. Ele recebe uma notícia que acaba com aquele clima bom que ele estava vivendo. Não sei se você viu, virou meme há uns dias atrás, um jogador de futebol que estava conversando com o juiz, e ele todo feliz, todo sorridente ali, conversando com o juiz no final do jogo, e falou algumas besteiras para o juiz, mas sorrindo, o juiz também rindo para ele, e no final o juiz aperta a mão, mas puxa um cartão amarelo. E ele, sorridente do jeito que estava, de repente, míngua, muda totalmente a feição dele. Eu imagino que mais ou menos foi isso que aconteceu aqui. Né? Aquele parente estava ali feliz, conversando com o Boaz, apertou, não, vamos lá, vamos fechar negócio, mas Boaz diz, opa, peraí, tem um detalhe. E aquele homem, aí não. Como assim? Que história é essa? Aí não. Parece que aquele homem é pego de surpresa. Ele não esperava isso, ele estava pronto a fechar o negócio. Mas se fosse para não ficar com a propriedade, para a família dele e para o nome dele, ele já não queria. Olha o que esse homem responde no versículo 6. Se é assim, aí eu não posso resgatá-la. Respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume, o texto vai dizer, costume em Israel, que quando alguém queria transferir o direito de resgate e de troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Então, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz, compre você a propriedade. Aí eu não quero. Desse jeito, já não é para mim. Fica com você, assume você esse risco, assume você essa responsabilidade, porque eu não quero. O parente muda de ideia e ele joga a responsabilidade para Boaz. Por que ele muda de ideia, irmãos? Porque ele estava pensando na sua própria herança. Ele vai dizer, isso coloca em risco a minha própria herança. A gente não sabe exatamente de que maneira colocaria em risco a herança dele, porque o texto não traz muitos detalhes sobre quem ele era. Se ele já tinha filhos, que então teria que dividir a herança com esse novo descendente, ou talvez, se ele não tivesse filhos, o primeiro filho que ele tivesse com Ruth seria registrado no nome do primeiro marido dela. E se ele não tivesse o segundo? Então toda a herança dele ia ficar no nome de uma outra pessoa. Ou talvez o próprio fato de ter o casamento com Ruth, um filho traria despesas e ele perderia ali parte da herança. A gente não sabe, mas o texto é claro ao dizer que ele rejeita a proposta porque a herança dele estaria em risco. Não, o meu nome, a minha propriedade que passaria para os meus filhos, que carregariam o meu nome, vai estar em risco. Então eu não posso. Não posso fazer esse negócio. Não posso fechar negócio com você. Aquele homem, irmãos, estava mais preocupado em preservar o nome dele, o seu próprio nome. Ele estava mais preocupado em preservar a descendência dele, que carregaria o nome dele. E veja que curioso. Este homem, tão preocupado em preservar o nome dele, se torna um anônimo. E o texto não diz para nós qual é o nome dele. É o amigo, é o parente resgatador, é o parente próximo. Esse homem, tão preocupado em preservar o próprio nome, se tornou aquele anônimo que não quis ajudar os seus parentes, que não quis fazer o bem para Noemi e para Ruth. Um homem que só pensou em si mesmo, que só pensou na sua própria herança. Um homem cruel, egoísta, que só pensava em si. Mas antes, irmãos, de julgar esse homem, pensa, será que no lugar dele você faria diferente? Será que nessa mesma situação você não faria o mesmo que ele fez? Você não pensaria na sua propriedade? Será que você arriscaria a sua herança para ajudar um parente, talvez nem tão próximo assim? Será que você arriscaria suas posses, o seu nome, para ajudar uma pessoa distante? Ou será que você priorizaria a si mesmo? Será que você priorizaria as vantagens para si?
Afinal de contas, não é o que a gente faz o tempo todo? Pensa quando você precisa tomar uma decisão importante. Quanto tempo você tira para pensar no quanto aquela decisão vai beneficiar a outras pessoas? Quanto tempo você tira pensando em quanto aquela decisão vai ser útil no reino de Deus? O quanto que aquela decisão vai permitir que você se envolva mais com a obra do Senhor, com o reino do Senhor? Quanto tempo você tira pensando o quanto que Deus quer, o que Deus quer para você, se é escolher A ou se é escolher B? Mas quanto tempo você não fica pensando se aquilo vai ser vantajoso para você ou não? Se você vai ganhar alguma coisa? E qual opção vai fazer com que eu ganhe mais? Qual opção vai ser melhor para mim? Aonde aqui que eu vou ter mais vantagem? A gente não tira muito mais tempo pensando nisso? Nas vantagens para nós mesmos? A gente quase não pensa o quanto que isso vai me permitir me envolver com a obra do Senhor, o quanto que isso vai me permitir ajudar outras pessoas. A nossa tendência é o que eu ganho com a opção A e o que eu ganho com a opção B. As nossas decisões geralmente são focadas em nós mesmos. A gente faz isso, irmãos, até com a igreja. Imagina, a gente marca um mutirão no final de semana e aí você tem que pensar, bom, eu vou ou eu não vou nesse mutirão? E você pensa, mas eu vou ter que trabalhar, vou ter que pegar pesado, vou ter que limpar a igreja. Ah, não, vai ter gente para fazer. Final de semana, eu trabalhei muito durante a semana, deixa eu descansar. Mas aí você fica sabendo que vai ter um café da manhã no começo, talvez vai ter um almoço no final, e aí você já se anima um pouco mais. Opa, vai ter almoço, não vou precisar fazer almoço. Vai ter alguma coisa para mim ali, quem sabe vai ser bom esse negócio. O almoço costuma ser farto, e aí você se anima mais. Não necessariamente pelo trabalho, mas pelo que você vai receber, pela vantagem que você vai ter. Ou talvez pensar no celeiro do amor, as cestas básicas que a gente monta. O que eu ganho com isso? O que eu ganho trazendo meu quilo, deixando lá no fundo da igreja? Ninguém nem vê que eu estou doando. Ninguém nem vê que eu deixei um alimento ali. Não é para nós, é para o outro. Então a gente não se anima. Talvez quando alguém vai procurar uma igreja e encontra um culto, que é um culto simples, focado em Deus, como a gente tenta fazer aqui, e aí o louvor é para Deus, as orações são para Deus, a palavra é para exaltar a Deus, e aí você não se anima tanto. Mas se você vai naquele culto que tem aquela música emocionante, que te faz sentir um arrepio, uma palavra motivacional que faz você se sentir para cima, animado, aí eu estou ganhando alguma coisa. Aí é bom, esse culto foi bênção, porque foi bom para você. A gente vive pensando em nós mesmos. Existe um livro chamado Viciados em Si Mesmos, de Larry Crabb, e ele fala sobre isso. Nós vivemos sempre olhando para nós. Somos viciados em recompensa. Estamos sempre buscando alguma recompensa nas coisas. Viciados em dopamina, em prazer. Precisamos nos motivar em cima de resultados, em cima de recompensas para nós mesmos. E se não tiver uma recompensa clara para nós mesmos, a gente não se anima, a gente não se envolve, a gente não se motiva. A gente vive olhando para nós. O que eu ganho com isso? Qual recompensa eu tenho? Nós não somos tão diferentes, irmãos, desse homem anônimo. Nós não somos tão diferentes dele. Nós primeiro pensamos em nós, depois nos outros. Somos viciados em nós mesmos. E só existe um homem, uma pessoa, capaz de nos tirar do nosso egoísmo, de nos resgatar do nosso egoísmo. E quem é essa pessoa? É Cristo. É Jesus. Cristo é aquele que nos resgata da nossa vida egoísta. Cristo é aquele que quebra o nosso coração orgulhoso, o nosso coração centrado em nós mesmos. Somente Cristo pode nos resgatar do individualismo tão presente no nosso mundo, do egoísmo tão presente na nossa sociedade. E a gente viu semana passada que Boaz é um resgatador que aponta para esse grande resgatador, que aponta para Cristo. A história continua falando de Boaz.
Agora o texto volta para ele, e lá no versículo 9, a gente vai ver que Boaz então dá uma resposta. Depois daquele primeiro parente ter negado o direito de resgate, Boaz vai dizer, versículo 9, Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, e junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. Irmãos, tudo que Boaz faz aqui nesse texto não é para ele. Por que ele resgata Ruth? Ele diz aqui, para que o nome do seu falecido marido, o nome da família de Noemi, seja perpetuado. Percebe como que Boaz é diferente daquele primeiro resgatador? O primeiro resgatador estava preocupado com a herança dele, com o nome dele. E Boaz? Boaz estava fazendo aquilo por amor a Noemi, a família de Noemi, para que a herança continuasse com ela e não com ele mesmo, não com o próprio Boaz. Ele não se preocupava com o seu nome, ele não se preocupava com os seus benefícios. Irmãos, ele corria os mesmos riscos que aquele outro homem. Aquele primeiro parente falou, não, a minha herança vai estar em risco. Provavelmente a herança de Boaz também. Mas a diferença é que Boaz agiu por amor. Boaz foi um resgatador generoso e fiel. E agora, com essa atitude generosa, amorosa de Boaz, a história de Ruth, o cenário, o contexto de Ruth e de Noemi mudam completamente. Se você vem acompanhando as nossas pregações, você vai lembrar de como Noemi estava no capítulo 1 e como Noemi está agora, como Ruth está agora. Na semana que vem, isso vai ficar claro para nós. Essas mulheres passam da depressão para a alegria. Elas passam do desamparo para a segurança. Elas passam da desesperança para a esperança. E o que faz com que essa mudança aconteça na vida delas? A presença de um resgatador generoso e fiel. Quando o resgatador chega naquela família, tudo muda. A depressão acaba, a desesperança acaba, a aflição acaba. É um novo cenário. Tudo é diferente quando o resgatador chega. Tudo é novo quando o resgatador aparece. E da mesma maneira que elas voltaram para a alegria, da mesma maneira como Mara sumiu, lembra? Quando ela diz, não me chame Noemi, me chame de Mara. Mara significa amarga, e ela fala, eu estou amarga, me chame de Mara. E Noemi era doçura, então não tinha nada a ver com ela. Agora Noemi aparece de novo, a doçura volta, a amargura acaba por causa do resgatador. Dessa mesma forma, irmãos, como o resgatador transformou a vida de Ruth e de Noemi, quando o resgatador chega nas nossas vidas, a nossa vida é completamente transformada. Tudo muda se o resgatador nos alcançar. Tudo muda se nós formos encontrados pelo nosso Boaz, pelo nosso resgatador generoso e fiel, por Cristo Jesus. Se ele entrar na nossa vida, as trevas se tornam luz, a depressão da nossa alma se torna alegria novamente. Nós temos esperança, porque compreendemos que esse mundo não é o fim, essa vida não é o fim. Nós estamos caminhando para algo muito melhor na glória eterna. E ele nos leva para lá. Como Noemi falou no final do capítulo 3 para Ruth, olha, ele não vai descansar até terminar, até fazer aquilo que ele se propôs. Nós sabemos que o nosso resgatador não vai deixar de trabalhar até cumprir em nós a obra que ele começou. Cristo é fiel e ele há de cumprir a boa obra que ele começou em nós. Nós temos um resgatador e nós encontramos segurança nele. Nós encontramos alegria nele. O nosso resgatador é um resgatador fiel. Irmãos, esse resgatador, ele fez tudo por amor a nós. Ele não pensou em si mesmo. Filipenses 2, no versículo 6,
vai dizer que ele era em semelhança da própria divindade, ele é o próprio Deus, mas não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria reter, era algo a qual ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele não ficou preocupado com com seus próprios benefícios, com a sua própria glória. Ele se esvaziou da sua glória e se fez como um de nós. Ele veio ao mundo e se tornou homem. Ele se esvaziou por completo. Para quê? Para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Ele se esvaziou, ele seria humilhado, ele seria ferido, traído, ele seria zombado, ele seria morto na cruz. E ainda assim ele veio para a nossa salvação, para nos resgatar. Apesar de tudo isso, ele veio para nos resgatar. João 13 começa dizendo que, tendo amado os seus, Jesus os amou até o fim. Jesus nos amou, irmãos, até o fim. E o amor dele não acaba. O amor dele é infindável, é infinito. E se nós estivermos em Cristo, então esse amor nos preenche. E então nós também passamos a agir como ele, porque a imagem de Cristo começa a ser formada em nós. E lembra que nós tendemos a ser como aquele primeiro resgatador egoísta? Se Cristo está em nós, ele quebra o nosso orgulho, ele quebra o nosso egoísmo, e ele nos faz amar a ele e ao próximo. Ele nos ensina a negar a nós mesmos. Ele nos ensina a negar os nossos prazeres, a negar as vantagens desse mundo por ele. Nós somos salvos também do egoísmo, nós somos salvos do orgulho e do pecado. Boaz resgata Ruth. E agora eles se casam. O texto termina trazendo a bênção daqueles líderes. Parece que as pessoas foram vendo aquele movimento acontecer e se juntaram ali no portão da cidade, porque o texto vai dizer que as autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta, parece que juntou uma multidão ali para ver o que estava acontecendo. Eles então liberam ali uma bênção de casamento para Boaz e para Ruth. A gente não sabe se Ruth estava presente, mas eles liberam essa bênção de casamento e eles dizem assim no versículo 11, que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa como a de nosso antepassado, Pérez, filho de Tamar e filho de Judá. Ou seja, eles liberam essa bênção de casamento. Os israelitas estavam reconhecendo Ruth como uma deles. Eles estavam dizendo, olha, que ela seja abençoada como Raquel e Lia. Raquel e Lia eram as matriarcas do povo de Israel. Ruth agora é uma de nós. Ruth faz parte do nosso povo. E é curioso ele citar Raquel e Lia. Raquel era aquela que foi estéril, mas o Senhor a visitou, ele deu filhos. Lia, aquela que foi desprezada pelo seu marido, mas o Senhor a visitou e a abençoou com filhos. Mas o texto cita ainda uma terceira mulher, além de Raquel e Lia. Lá no final, no versículo 12, vai falar de Tamar. Você lembra quem foi Tamar? Tamar fazia parte da ascendência desse povo. Tamar também foi estrangeira, no meio do povo de Deus. Tamar também foi viúva, no caso dela, 2 vezes. Tamar também foi desprezada no levirato. Tamar, porém, foi visitada por Deus e deu à luz a filhos. Mesmo tendo errado e diferente de Ruth, feito uma estratégia totalmente fora daquilo que agradaria ao Senhor, o Senhor lhe deu uma descendência. E dessa descendência veio todo aquele povo que estava ali em Belém. Irmãos, o Senhor estava escrevendo a história da redenção. E ele estava escrevendo a história da redenção com pessoas improváveis. Raquel, Lia, Tamar e agora Ruth. Mais uma estrangeira no meio do povo de Deus. Agora Ruth também faz parte dessa história. A moabita leal, resgatada por um homem leal, Boaz. Um homem que não olhou para si mesmo. Um homem que não pensou em si mesmo, mas que agiu por amor.
E assim, irmãos, nós também somos chamados a não viver para nós mesmos. Nós também somos chamados a não dedicar a nossa vida apenas em benefício próprio. Não devemos viver para engrandecer o nosso próprio nome ou para assegurar o nosso próprio nome, como aquele anônimo queria fazer. Não. E para que vamos viver então? Para que serve a nossa vida? Como diz aquele hino, só para te adorar e fazer o seu nome grande. A nossa vida é para glorificar o nome de Deus. É para exaltar o nosso Senhor, o Cristo que nos salvou. Não é para nós mesmos. Nós vivemos para Ele. Nós vivemos para Cristo. Um dia nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e agora nós vivemos para a glória de Deus. Para a glória daquele que nos chamou, daquele que nos criou. Irmãos, a vida vivida para si mesmo é uma vida escravizada. É uma vida mesquinha, escravizada. É uma vida presa aos desejos desse mundo. A vida vivida para si mesmo é uma vida presa ao ego, às próprias ambições, presa ao orgulho. É uma vida presa à busca por segurança, presa à riqueza, presa à busca por fama, à busca por glória. A vida vivida para si mesmo é uma vida escrava, é uma vida presa, aprisionada a coisas que vão passar, presa a coisas que vão ficar para trás, que não têm valor eterno, como aquele nome, o nome daquele homem que ele tanto valorizava e que agora ninguém mais sabe qual é, porque ficou para trás, se tornou um anônimo. Mas em Cristo, irmãos, na vida vivida para Cristo, existe algo muito maior. Porque o próprio Jesus diz para nós, em Mateus 16, 25, que quem se apegar à sua vida, o que vai acontecer? A perderá. Mas se alguém se desprender da sua vida, perder a sua vida, Jesus diz, por minha causa, por amor a mim, esse a achará, esse a encontrará. É no perder a nossa vida por Cristo que nós encontramos vida verdadeira. É no desapegar de si mesmo, no desapegar do seu próprio nome, dos seus próprios desejos e ambições, por amor a Cristo, que nós encontramos a verdadeira vida. Então, meu irmão, eu digo para você, ajuste as suas prioridades nessa noite. Ajuste as prioridades da sua vida. Não faça da sua vida, não faça que a tua vida tenha como prioridade o ser reconhecido por alguém ou o alcançar segurança, seja financeira, familiar, seja geográfica ou o que quer que seja. Não faça que a grande ambição da sua vida seja encontrar uma família feliz ou encontrar boas amizades, um grupo de amigos, porque você se sente sozinho. Não faça da grande ambição da sua vida nada que se volte para o benefício próprio, mas que a sua vida seja dedicada a amar a Cristo, a se voltar para Ele, a se entregar por Ele, a trabalhar para o reino, a se doar. Nós oramos aqui hoje pela igreja perseguida. Você lembra, você pensa e já ouviu tantas notícias de pessoas que entregaram a própria vida por amor ao Evangelho. Pessoas que foram colocadas ali diante de homens maus que diziam, ou você nega esse Cristo ou você morre. E elas decidiram permanecer fiéis a Cristo e perder as suas vidas. Irmãos, nós não vivemos num contexto onde pessoas colocam armas diante de nós, dizendo que se não negarmos a Cristo, iremos morrer. Mas a cada dia nós somos tentados a negar a Cristo com as nossas ações, a negar a Cristo ao viver para nós mesmos e esquecer dele, e não nos dedicar a Ele. E a nossa vida, tão segura aqui no nosso país, é vivida não para Cristo, mas para nós. Vamos negando a Cristo aos poucos, sem perceber. Vamos virando as costas para Ele. Talvez, meu irmão, você esteja se dedicando
exageradamente a coisas que vão passar. Talvez você esteja dedicando seus esforços e a sua energia e os seus pensamentos e as suas finanças para coisas que vão ficar nesse mundo, coisas pequenas, coisas que passam. Talvez você esteja com o seu coração apegado à sua vida aqui, às coisas desse mundo. Mas a verdadeira vida, meus irmãos, ela é encontrada na renúncia. A verdadeira vida é encontrada no desapegar de si mesmo, no negar a si mesmo e se entregar a Cristo. Por isso eu digo a você, entregue a sua vida a Cristo. Coloque a sua vida diante de Cristo. E sim, isso eu falo para quem está longe, para aqueles que não se comprometeram ainda com o Senhor. Se essa é a sua situação e você não está aliançado com Cristo, faça uma aliança com esse resgatador. Comprometa-se com Ele. Deposite nele a sua fé. Deposite nele a sua confiança e caminhe com Ele. Caminhe com esse bom resgatador. Existe lugar para você entre o povo de Deus. Assim como existia lugar para Ruth, aquela estrangeira, entre o povo de Deus. Entregue sua vida a Cristo. Mas isso eu digo também a você que já caminha com Ele. A você que já tem a sua rotina de fé. E talvez você que vem todo domingo aqui cultuar, todo domingo você vem à igreja, mas de segunda a sábado você vive como se não fosse cristão. Você vive como se Deus nem existisse. Você vive só para si mesmo. Eu também digo a você, entregue a sua vida a Cristo. Entregue os seus passos, as suas atitudes a Cristo. Caminhe com Ele. A você que vem todo domingo, ou talvez a você que nem vem todo domingo, porque está ocupado com as suas próprias coisas. Você que vem algum domingo, outro não vem, ou vem aos domingos, mas não vem meio de semana, porque está priorizando seu descanso, porque está priorizando outras coisas externas, que você poderia colocar Deus à frente. Eu digo a você, dedique-se a Cristo. Entregue o seu coração por completo a Ele. Não tenha, meus irmãos, um coração dividido. Parte do meu coração eu entrego a Cristo e parte eu entrego aos meus interesses particulares, aos meus sonhos, aos meus projetos. Não. Entregue o seu coração completamente ao Senhor. Lembre-se que a sua vida pertence ao Senhor. Ele te resgatou. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por preço de sangue. Então não meça esforços para seguir a Ele. Não meça esforços para servir ao teu Senhor. Dedique tudo a Ele. Tudo do seu tempo, tudo das suas energias, dos seus pensamentos, dos seus esforços. Dedique tudo a Ele. Não viva para si mesmo. Não viva pelo seu nome. Não viva para benefício de si mesmo. Viva para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para obedecer a Ele. Viva pelo nome dEle e se satisfaça, se alegre em saber que o seu nome estará escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche seus olhos. Ó Pai, nós bendizemos ao Senhor. Nós te glorificamos e exaltamos a Ti pela Tua palavra exposta diante de nós. Obrigado pela história de Ruth. Obrigado pela forma como essa história foi escrita para nós. E por meio desse texto sagrado nós podemos aprender tantas coisas e ser tão orientados por Ti, Pai. Nós te agradecemos. E nós pedimos que essa palavra gere frutos em nossos corações. Ensina-nos, Pai, a caminhar contigo. Ensina-nos a nos dedicar a Ti. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quais são os nossos apegos terrenos. Quais são os nossos ídolos. A que nós estamos nos dedicando mais do que ao Senhor. A que nós estamos buscando à frente do reino do Senhor e da sua justiça. Nós pedimos, Pai, trabalha no nosso coração.
vem transformar o nosso interior, quebra dentro de nós todos os ídolos que nós tivermos, todos os apegos mundanos, desfaça, Pai. Transforma-nos, Deus. Quebranta-nos, Pai. Nós queremos te servir. Nós queremos ser servos fiéis. Nós queremos ser amigos teus, filhos dedicados ao Senhor, filhos que amam por completo ao nosso Pai. Não que amam em parte, mas que amam por completo. Ajuda-nos, Pai. Transforma-nos, Senhor. Faz-nos nos dedicar inteiramente a Ti. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém.